A paz do Senhor, meus amados irmãos. Paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu e o pastor Alisson aqui estamos nesse momento para fazer uma sinopse da próxima lição da Escola Bíblica Dominical. É o quarto trimestre, o último trimestre desse ano, e a revista é Corpo, alma e espírito. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Perfeito. Então nós vamos fazer uma sinopse dessa revista do quarto trimestre, a nossa primeira edição, que a nossa primeira edição de domingo agora, às 8 da manhã, será O homem, corpo, alma e espírito. No nosso textual está escrito assim, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E a verdade prática fala assim, ó, Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Então essa primeira lição vai falar sobre o homem, corpo, alma e espírito. E nós vamos fazer agora aqui uma sinopse onde eu e o pastor Alisson vamos estar passando o que será abordado em relação a cada tópico e a cada subtópico que será ministrado aqui às 8 horas da manhã, amanhã aqui na nossa sede, na 14 de março. Amém, pastor? Amém. Estaremos ensinando, amém? E eu queria falar agora sobre o primeiro tópico, que é sobre a tricotomia humana. E essa tricotomia humana, o que é que quer dizer? Que é o nosso primeiro tópico da lição. Ela vai estar tratando da tríplice condição do homem, que é corpo, alma e espírito. Ela também vai falar de ser analisado essa questão de 3 ângulos diferentes. O primeiro ângulo será o primeiro subtópico, que será doutrina e teologia. Certo? Doutrina e teologia. Preste atenção. Primeira doutrina. Nós vamos tratar, será abordado na lição de domingo, no primeiro subtópico, que a doutrina nada mais é do que um embasamento bíblico para que se tornasse realmente uma doutrina, porque a questão da condição do homem, corpo, alma e espírito, se não tivesse esse embasamento na Bíblia Sagrada, não teria como virar uma doutrina. Então, é uma doutrina porque há subsídio suficiente na Bíblia para que se torne uma doutrina. Isso é fundamental nós entendermos. Porque se não tiver embasamento bíblico, não seria doutrina, seria uma heresia. Então é exatamente por isso que a gente precisa entender que a doutrina é tão importante, ela se tornou doutrina porque existe um embasamento bíblico para que ela se torne uma doutrina. Tem muitas pessoas por aí criando, entre aspas, doutrinas que na verdade não tem nenhum embasamento bíblico. E se não tem embasamento bíblico, a pessoa pode estar tirando da própria cabeça, pode estar tirando algo fora do contexto, e o pior, dizendo aquilo que a Bíblia não diz. Ou seja, uma heresia. Mas essa doutrina, corpo, alma e espírito, ela é possível por quê? Porque nós temos informações e embasamentos suficientes na Bíblia para dizer isso aqui é uma doutrina. Porque nós temos a Bíblia dizendo que nos dá um embasamento em relação a isso. O outro ângulo que vai ser tratado nessa questão da tricotomia é a teologia no âmbito da antropologia bíblica. O que quer dizer isso? Que é o estudo que a Bíblia revela sobre o ser humano. É o estudo do homem tratado biblicamente. E como isso será tratado? Como será abordado na lição? Primeiro, como o homem foi criado? Muito importante a gente entender como Deus o fez, de que maneira o Senhor pensou essa questão, de como um ser que é totalmente diferente, vai ser abordado isso daí, porque os demais seres, anjos,
o arcanjo, que a Bíblia só fala de um, e todos os seres que Deus havia criado até então eram seres 100% espirituais, certo? O homem é diferente. O homem, na verdade, é um ser bem diferente. Então, isso será abordado e é muito interessante. Não falte a aula, porque você vai perceber que é fundamental a gente aprender isso. Aqui também na teologia, da antropologia bíblica, está falando sobre qual o propósito do homem ser criado. Por que Deus o criou? Com que propósito? Também é fundamental nós entendermos isso. Porque ao entender dessa maneira, nós conseguimos enxergar as coisas de uma maneira diferente e mais positiva, da forma como Deus quer que nós venhamos ver. É interessante. Outra parte também será a sua relação com Deus. Perceba como foi criado, qual o seu propósito e qual é a relação que o homem, depois de criado, deve ter com Deus. É fundamental. E também, de acordo com a revelação da palavra de Deus, onde o homem passará a sua eternidade. Claro que isso também nós vamos tirar da relação que ele tem com Deus. O homem tem o livre-arbítrio. Ele foi criado, mas ele tem o livre-arbítrio sobre as suas escolhas. Que caminho seguir, que decisão tomar. Deus ensina, Deus mostra, Deus fala, mas a decisão final é do ser humano. Então, nós vamos tratar no primeiro subtópico a doutrina da teologia, o segundo subtópico a teologia no âmbito da antropologia, tá? E também nós vamos tratar a questão da tríplice natureza, que é um outro tópico, o segundo tópico, que é fundamental. E ela fala que vai tratar das três condições que existem em um ser humano criado por Deus. Preste atenção. Tríplice natureza. E aí fala que como podemos distinguir as três naturezas para um melhor entendimento de quem nós somos e como Deus nos fez. E o mais importante, por que ele nos fez assim? Isso é muito importante. Tem muitas pessoas que estão na igreja, se dizem, eu sou filho de Deus, mas não conseguem compreender por que Deus o criou dessa forma. Lembrando, muito importante aqui nesse tópico, muito importante lembrar que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Ou seja, se nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, portanto, isso você vai saber amanhã, a conclusão, quando você vier na aula da Escola Bíblica Dominical. Isso vai ser abordado também, vai ser muito importante, às 8 horas da manhã. E também, nós temos aqui no próximo item, sobre o estado físico e espiritual. Muito importante a gente entender isso também. Vai mostrar como que o espiritual pode habitar no físico. Isso é muito interessante a gente levar em consideração, porque os seres espirituais criados por Deus antes do homem não têm corpo físico como o nosso. Então, como o espiritual pode habitar dentro do físico? Olha que coisa interessante. Coisa que só Deus pode criar, só Deus pode fazer. Outro pensamento importante. Um ser completamente diferente do que havia sido criado por Deus até então. Se lá no céu nós olharmos ao redor, são seres espirituais. Não tem corpo de carne no céu. Então, quando o ser humano foi criado, para aqueles seres espirituais que foram criados por Deus também, foi algo muito diferente. Pela primeira vez, como foi falado aqui, o espiritual habitava em um corpo físico. Isso é muito interessante, irmãos. E também como essa relação deve ir para o lado certo, ou seja, o espiritual que deve se sobrepor ao físico. Não estou dizendo que o físico não é importante, é muito importante. Porém, para que nós possamos viver a vida que Deus quer nesse corpo físico, o espiritual deve se sobrepor.
será tratado isso também, muito importante. E não esquecer também desse tópico aqui, que apesar do espiritual ter que prevalecer, é importante nós entendermos que o físico também é muito importante. A Bíblia nos dá subsídios suficientes para que nós não venhamos, por exemplo, entristecer o templo de quem? Do Espírito Santo. Então, o cuidado com o corpo físico também é fundamental. Isso também será tratado, certo? E até aqui eu vou estar ministrando. A partir daqui, o nosso pastor Alisson vai estar ministrando também. E no último tópico, nós dois estaremos ministrando ao mesmo tempo. Queria chamar o pastor Alisson para falar sobre a parte dele lá, no tópico dele. É isso. Amém, meus irmãos. Bom, no tópico 2, vamos tratar de um ponto muito importante, bem interessante, que é só um instante, que eu estou detalhando aqui. Bom, como o pastor falou, o tópico primeiro ele vai falar sobre a dicotomia humana, e o tópico 2 estaria abordando um assunto bem importante, que é a distinção entre a alma e o espírito. Então, nesse tópico 2, nós vamos basicamente explicar qual que é a distinção da alma e do espírito, porque muitas pessoas confundem. Eles acham que o espírito e a alma é a mesma coisa, mas a Bíblia, ela nos ensina que somos a dicotomia, como o pastor Anderson falou no capítulo primeiro. É o espírito, é a alma e o corpo. E cada um desses, digamos assim, desses tipos, eles exercem uma função importante na inteireza da criação do homem. A alma, o espírito, a alma e o corpo. O espírito, como vai ser falado aqui, é aquilo que dá vida para toda a criação de Deus. A alma, ela tem a ver com as emoções, tem a ver com a personalidade, com os sentimentos. E o corpo é o nosso corpo físico. Nós vamos entender nesse tópico aqui que o corpo físico não é nada sem o espírito e sem a alma. Mas também nós vamos entender que o corpo físico ele precisa da alma e do espírito, eles estão interligados. Assim como a alma e o espírito influenciam no corpo, o corpo também influencia no espírito. Vai ser um tópico bem rápido, mas muito importante para a nossa missão, onde nós vamos estar abordando essa distinção. Obviamente, né, as características específicas dessa distinção nós faremos amanhã, a partir das 8 horas, aqui na nossa primeira aula desse trimestre. Amém, meus irmãos? O pastor Anderson agora vai estar trazendo um breve resumo do tópico 3, para que nós possamos estar finalizando aqui a nossa breve sinopse. Amém. Como o pastor Alisson falou, nós vamos estar tratando aqui no último item, né? No último item que é interação entre as três dimensões. O terceiro tópico, ele vai falar também sobre a questão da interação das três dimensões. Ou seja, e o subitem, no qual eu vou estar responsável de falar aqui, é o corpo, afetos e somatização. O que isso significa? Aqui nós trataremos de como o nosso corpo físico sente e reage às circunstâncias que nos atingem. Perceba que há uma somatória de interações em relação ao nosso corpo. Se você perceber, 90% da maneira como nós nos comunicamos não é pela boca. Muita gente pensa que a comunicação 100% é via oral, pela boca. Não é. 90% da maneira como nós nos comunicamos é pelo nosso próprio corpo.
O nosso corpo reage a cada circunstância, a cada notícia, a cada interação com uma pessoa, não só com uma pessoa, mas com outras criações de Deus também, como os animais, outras situações também, como um lado profissional, um lado de relacionamento, quem é casado, quem namora, ou uma pessoa que é solteira, não importa. O nosso corpo reage totalmente em relação a àquilo que está acontecendo ao nosso redor. E vai falar aqui nesse subtópico que essas reações que o nosso corpo tem, ela pode ser facial, quando você reage a uma determinada situação com a sua face, o seu rosto, ou também os movimentos involuntários do seu próprio corpo quando você está recebendo uma notícia, está conversando sobre algo muito sério, que a situação fica tensa, você tem muitas vezes movimentos involuntários que você nem percebe. Então o nosso corpo reage muito mais do que pela boca. Na verdade, a primeira interação que o corpo faz em relação a tudo que ele passa, as interações que ele tem, é corporal. Depois, sim, via oral pela boca. Então, na verdade, é muito importante, claro. E depois, também, a questão de você falar, de você externar o que você está sentindo. Primeiro você reage, chega a informação e o seu corpo reage. Depois você vai falar sobre o que você pensou sobre a circunstância. Então vai tratar sobre isso. Tudo que acontece ao nosso redor, o nosso corpo reage de certa forma. Tem pessoas que, por exemplo, numa situação tensa e perigosa, um assalto, por exemplo, tem gente que simplesmente se mantém tranquilo, calmo na situação. Tem pessoas que reagem, não porque gostaria de reagir, mas porque simplesmente o seu corpo reagiu naquele momento de forma até involuntária. Então, assim, é apenas um exemplo para você entender que durante o subitem aqui, nós vamos tratar sobre isso, o que é muito importante. E se nós conseguirmos entender como isso funciona, muitos problemas nós vamos evitar. Certo? Vai ser tratado dessa maneira. Não perca, que é uma aula abençoada. O pastor Alisson vai falar sobre o último subitem do tópico 3. Esse tópico 3, irmão, ele é muito importante, porque como o pastor começou aqui a explicar, é uma interação, né, das três dimensões. Do tópico, subtópico 1, corpo, afeto e somatização, que o pastor estará abordando com mais detalhes amanhã, ele vai trazer informações importantes para nós, daquilo que o nosso interior, ele vai afetar no nosso exterior. O homem interior, que é a alma e o espírito, afeta o homem exterior, que é o corpo, como o pastor deu alguns exemplos. E no subtópico que eu estarei trabalhando, equilíbrio e saúde, para finalizar nossa lição. O que isso aqui vai estar nos explicando? Basicamente, que aquilo também que o corpo, né, que o homem exterior faz, ele afeta o nosso homem interior. Por isso que o subtópico, que o tópico 3 tem um tipo de equilíbrio entre as dimensões, porque o que a alma e o espírito faz, afeta o corpo. O que o corpo faz, afeta a alma e o espírito. Então tem que estar tudo bem equilibrado para que nós, como homens e mulheres de Deus que Deus constituiu, possamos estar sempre estáveis para cumprir aquilo que Deus tem em nossa vida. Um exemplo importante que será abordado aqui amanhã, do subtópico que eu estarei trazendo, é a questão de nossa língua. Olha só, a língua não faz parte do homem interior. A língua não é espírito, a língua não é alma. A língua é o corpo, faz parte da carne. Mas aquilo que nós falamos, ela tem poder de trazer bênçãos, mas também trazer maldições. E isso afeta o nosso espírito, a nossa alma e também o espírito e a alma de pessoas que estão ao nosso redor. Então, através da minha língua, da minha boca, eu posso lançar maldições, eu posso proferir palavras de maldições, ou eu também posso lançar bênçãos e proferir palavras de bênçãos. E isso afetar a minha alma, o meu espírito e a alma e o espírito das pessoas que estão ao meu redor. Então, é uma lição excepcional, irmãos. Vocês precisam estar presentes, porque vamos abordar com mais detalhes aqui tudo que nós falamos e vai ser uma grande bênção para a sua vida. Essa lição está realmente muito boa
E se Deus te der força, se Deus vai te dar força, se você vir, com certeza você vai ser grandemente abençoado na sua caminhada cristã. Amém, meus irmãos? Como o pastor Alisson falou, aguardamos você aqui